Boa noite, telespectadores. O nosso Saúde e Longevidade de hoje tem novamente o apoio das toalhas higienizadoras PED. E nós vamos estar conversando aí com 3 super enfermeiras que são altamente dedicadas às suas áreas e sempre por dentro das melhores e maiores novidades aí que se tem na área de enfermagem. Então, nós voltamos daqui a pouquinho com você no nosso Viver Bem. Viver Bem. Estamos de volta aí hoje conversando aí com mais 3 enfermeiras que são profissionais maravilhosas, que têm informações muito preciosas para nós hoje aqui, assuntos super interessantes e que eu tenho certeza que a maioria das pessoas não conhecem ou nunca ouviu falar, que é navegação em pacientes em oncologia e também crioterapia capilar. Daqui a pouco, né, nós já vamos saber o que é isso. Mas, primeiramente, né, quero agradecer já a presença das enfermeiras Ariane Osório, Poliana Rodrigues da Silva, que já é nossa conhecida aqui das telinhas também, né, e a Tatiana Rigel de Matos, que também já esteve conosco no programa. Então, muito obrigada pela presença de vocês, Ariane, Poliana e também a Tatiana. Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem. Boa noite, tudo bem? Tudo certo aí, sempre uma alegria, né, trazer boas informações ao nosso público. E eu quero então já começar o programa aqui perguntando para a Ariane sobre o que é navegação de pacientes em oncologia. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite. É um prazer para mim estar falando desse assunto que é uma temática tão nova, mas que vem sendo muito já discutida nessa área da oncologia. E basicamente o que é a navegação de pacientes na área da onco? É onde o enfermeiro vai direcionar a jornada daquele paciente. Uma vez que um paciente recebe um diagnóstico de câncer, junto a essa notícia impactante, ele recebe também várias demandas que devem ser resolvidas num curto período de tempo. Então, ter um enfermeiro navegador faz com que essas demandas, essa sobrecarga emocional sejam diluídas. O enfermeiro consegue direcionar o paciente, quebrar as barreiras que vão surgindo no decorrer da trajetória, e com isso faz com que eles tenham um acesso oportuno, um acesso rápido, num tempo adequado ao início do tratamento. Então, o enfermeiro navegador é aquele profissional que vai facilitar a jornada daquele paciente, direcionar e também orientar, educar, fazer toda a parte da educação de enfermagem, porque a gente sabe que um paciente orientado, empoderado, o autocuidado dele com certeza vai ser muito melhor. É como se fizesse, então, né, uma conexão do paciente com as várias áreas atuantes que estarão presentes junto com ele, né, no enfrentamento desta doença, que sempre é uma doença que impacta, né? Quando Isso. se dá essa notícia, realmente os pacientes muitas vezes recebem assim um susto, né? E aí vem temores e, né, várias outras dúvidas, né, que os pacientes têm. Quando é que surgiu essa questão da navegação, o enfermeiro, né, que faz essa navegação dos pacientes? Então, na década de 90 já começou a ser discutida essa navegação. No Brasil é uma temática bastante nova, começou mais ou menos em 2010, alguns hospitais começaram a implementar. As publicações mais recentes, assim, tem mais ou menos uns 10 anos por aí, as nacionais, e até hoje, assim, é uma jornada que a gente ainda está conhecendo um pouco o solo. É uma jornada que nós, enfermeiros, ainda não tem aqui no Brasil, pelo menos, ainda não tem uma especialização nisso. O que a gente tem são cursos internacionais de ótima qualidade que nos ensinam, só que a gente sabe que a realidade da saúde aqui no Brasil e em outros países são diferentes. Então, para tu ser enfermeiro navegador, tu tem que conhecer muito da jornada do paciente oncológico e também do sistema de saúde que esse paciente está sendo incluído.
Porque a navegação que eu vou fazer aqui no Sul vai ser diferente da que eu faria em São Paulo, Rio. Então, é basicamente isso. Como tu comentaste, o enfermeiro navegador, ele é um elo, a gente costuma dizer que ele é um elo sólido entre a equipe multiprofissional, o paciente e a família, e muitas vezes até a comunidade. Então, o enfermeiro, ele consegue direcionar para a equipe multi, que muitas vezes o paciente acaba não tendo acesso, seja um psicólogo, uma nutricionista, um fisioterapeuta, para nós conseguir identificar precocemente as necessidades dele e fazer com que aquele tratamento o paciente consiga ter qualidade de vida e ele consiga iniciar e dar continuidade, porque é muito importante não só o início em tempo adequado, mas que ele consiga dar a continuidade durante o tratamento, porque a gente sabe que no decorrer do tratamento surgem vários imprevistos que, se não diagnosticados precocemente, seja uma lesão oral, seja um paciente que necessitaria de uma fisio antes de iniciar o tratamento, a gente sabe que aquilo ali pode acabar interrompendo o tratamento. Então... E também, né, os vários profissionais atuantes também têm contato entre si, provavelmente, né, sabendo o que está sendo feito pelo outro profissional especialista, não é? Ariane, em que hospital tu atuas aí em Porto Alegre? Hoje eu trabalho na Oncoclínicas. Então, olha aí, temos, né, a Ariane da Oncoclínicas, a Tatiane, então, lá de Campo Bom, né, do Hospital Municipal, e também professora, né, mestre, enfim, né, e a enfermeira Poliana, que no momento atua no Hospital Blanc, em Porto Alegre, mas que é apaixonada de fato aí, né, pela enfermagem em oncologia, né, prestada para os pacientes oncológicos, né, Poliana? Então, me conta um pouquinho, assim, sobre como tu vês essa questão da navegação, né, de pacientes em oncologia, e eu sei que também tu tens uma outra novidade aí para esses mesmos pacientes que fazem quimioterapia ou radioterapia, que é crioterapia capilar. Então, isso já deixou uma interrogaçãozinha aqui para a gente. Então, como tu falou, eu trabalhei por mais ou menos uns 14 anos na área de oncologia, né, e na área de ambulatório de quimioterapia em torno de 11 anos. E eu tive o prazer de, junto com a Ariane, né, de a gente implementar a navegação de pacientes. Foi o primeiro hospital aqui dentro de Porto Alegre que iniciou esse programa, né, ele nasceu de um trabalho que o hospital tinha necessidade de ter esse programa, e ao mesmo tempo tinha que fazer um trabalho de MBA, que tinha que ser o trabalho de conclusão. Então a gente uniu o útil ao agradável. Na época, a gente iniciou com os pacientes de mama, né? Então, como que nasceu isso, né? A gente precisava fazer um programa de navegação, e como a Ariane falou, a gente, para navegar um paciente, para fazer esse processo, a gente tem que conhecer a jornada do paciente. Então, o que a gente fez? A gente foi nas áreas, dentro de toda a oncologia, foi na químio, foi na rádio, foi no núcleo mama, né, onde o paciente tinha o diagnóstico, toda a parte de pré-operatório, de pós-operatório, toda aquela parte de cuidado. A gente realmente visitou todas as áreas onde o paciente iria passar, estruturamos toda essa jornada do paciente, e aí, conforme os pacientes iam tendo o diagnóstico, a gente ia incluindo eles, né? Então, no início, foi tudo feito com o apoio do John Hopkins. A gente tinha uma parceria, né, do hospital que eu trabalhava, e o John Hopkins, então tinha uma consultoria, porque lá eles tinham isso muito consolidado, né? Então a gente, através de estudo da parte de artigos, literatura, enfim, a gente foi adaptando a nossa realidade. Como a Ari falou, se eu for navegar lá nos Estados Unidos, se for navegar em São Paulo, se for navegar aqui no Sul, vai ter diferença, vai depender do tipo de plano de saúde que esse paciente tem, se é privado, se é convênio, e a gente vai descobrindo quais são as dificuldades que esse paciente tem, né? Então, a gente foi, aos pouquinhos, incluindo os pacientes, e conforme a gente ia incluindo, ia fazendo toda a jornada do paciente dentro do processo, desde o diagnóstico até o final do tratamento, e eu não estou falando no final do tratamento de 6, 4 meses, estou falando aí de 5 anos de acompanhamento, né, ou talvez mais, enfim, dependendo
Se é um paciente que é curativo ou um paciente paliativo, então a gente vai ter um acompanhamento mais longo. E a gente foi vendo as dificuldades, o que a gente precisava. A gente não vai conseguir navegar um paciente só o enfermeiro, né? Parece, o enfermeiro navegador, mas a gente precisa da nutricionista, a gente precisa da psicóloga, precisa da fisioterapeuta, do médico, precisa muito do médico, né? Porque o médico, ele vai dar o diagnóstico e ele vai direcionar o paciente para o enfermeiro, né? E se a gente não tiver esse apoio, a navegação não vai funcionar, né? Então, realmente a equipe multiprofissional tem que estar muito engajada nesse processo. E aí, conforme a gente ia acompanhando, a gente ia vendo as dificuldades, e também nós também encontrávamos dificuldades, e como é que a gente ultrapassava essas barreiras, como é que a gente fazia com que essa dificuldade tivesse cada vez menos tempo, né? Então, eu lembro que a gente iniciou, tinha o que, Ari, 24 dias do diagnóstico, início de tratamento, se eu não me engano, e a gente conseguiu, eu nunca vou esquecer quando a gente conseguiu um recorde de 6 dias de diagnóstico e início de tratamento. Talvez ela tenha acompanhado, talvez até tempo menor. Nossa, Né? muito rápido, realmente muito ágil. Então, assim, fazia todo o processo diagnóstico, ok, e já fazia o estadiamento e já iniciava com a cirurgia ou com a químio, enfim, o que era o próximo passo. E a gente sabe que o tempo no diagnóstico e de tratamento, ele é muito precioso, né, na área de oncologia. Quanto mais precoce a gente identificar, melhor. A gente vem falando aqui oncologia, né, mas talvez alguém aí não conheça o termo, são pacientes com câncer. Bem, a gente vai fazendo um breve intervalo e já voltamos daqui a pouco, né, porque ainda não conversamos, né, com a enfermeira Tatiana de Matos, mas logo voltamos com você, conversando com ela também um pouquinho, depois dos nossos comerciais. Estamos de volta e continuamos hoje conversando com as enfermeiras Tatiana Matos, com a Ariane Osório e também com a Poliana Silva, que são profissionais que atuam aí em áreas diversas, Tatiana em Campo Bom, a Ariane e a Poliana em Porto Alegre, né? E estávamos falando no bloco anterior aí sobre crioterapia capilar, que vamos estender agora mais um pouquinho, mas especialmente navegação de pacientes em oncologia, que é uma novidade para muitos, interessantíssimo, né? Porque esses pacientes que têm câncer, quando tem um diagnóstico, as coisas às vezes tem que ser para ontem, como se diz, né? Não se pode perder tempo e também nem deixar o paciente assim muito ansioso ou, né, temeroso quanto à sua doença. E agora eu gostaria de conversar então um pouquinho com a enfermeira Tatiana, que é mestre em diversidade e inclusão social, porque isso tem a ver também com a tua área, não é, Tatiana? Não deixa de ser uma forma de inclusão, né, do paciente, esta navegação dos pacientes em oncologia. Então, quero saber o que tu estás achando aí, né, disso que a Ariane e a Poliana nos colocaram. Sim, eu achei fantástico, né, esse sistema. Eu disse que todos os hospitais deveriam ter, né, então, não somente na área da oncologia, mas eu acho que dentro da rede hospitalar, né, a gente teria um desfecho do paciente muito mais rápido, né, em todos os sentidos, né, ter esse dimensionamento do paciente dentro de um hospital, né, para que ele vá para a ala cirúrgica, ele é cirúrgico, ele vai logo ser encaminhado para a cirurgia, né, ele vai logo para internação. Então, ter esse desfecho de diagnóstico e de conduta, né, funcionaria dentro do hospital muito. Seria muito bom se tivesse, né, no hospital para outras áreas, né, então, e para o paciente seria totalmente muito mais rápido, né, o diagnóstico, o desfecho, conhecimento do que ele tem. Eu vi a Ariane falou, né, então, assim, da gente triar esse paciente, da gente conhecer esse paciente, né, saber a realidade dele também, e muito importante que a Ariane falou, o paciente tem informação do que ele tem realmente, né, porque e a família também, não é? A gente acalma a família, a gente acalma o paciente, né, o paciente receber essa palavra, o diagnóstico, né, que é essa palavra câncer, né, até isso melhorou bastante hoje em dia, né, esse termo câncer, as pessoas estão aceitando um pouco melhor, assim,
mas tu receber esse diagnóstico, né, ele é muito agressivo, né, ele é um impacto para a família, é um impacto para o paciente, e tu ter esse navegador ali, né, então te orientando, te dando um norte, né, com certeza a família, o paciente vai ficar muito mais tranquilo, né, referente ao tratamento, né, o que vai ser feito, e ele tendo esse desfecho, esse destino, com certeza é um paciente mais tranquilo, né, a qualidade dele vai ser bem melhor, né, conhecer esse paciente também, a família, a realidade, para que ele tenha, né, o tratamento adequado, para que ele dê continuidade. Como que ele vai dar continuidade, né? Que meio ele vive, como ele vive, né? Quais são as condições, né? Então, tu ter esse navegador fazendo esse meio de campo, nossa, desfecho do paciente é sensacional, né? Eu creio que o paciente se sente mais acolhido, envolvido, sabendo que muitas pessoas estão, né, cuidando dele nos vários aspectos. Isso traz, sim, uma tranquilidade, uma esperança, né? Mas eu também queria saber um pouquinho mais sobre essa crioterapia capilar. Quando ela é usada, como é que isso surgiu, como é que é essa tecnologia aí, né, quando se pode lançar mão, né, dela para os pacientes que estão em quimioterapia. Mais uma vez, eu e a Ariane, a gente tem história para contar sobre crioterapia, né? Eu lembro que eu estava no núcleo mama, né, o local onde o paciente recebe diagnóstico, enfim, e a Ariane estava lá no ambulatório de químio, onde chegou uma paciente e disse, olha, eu quero fazer crioterapia capilar, eu não quero perder os meus cabelos. E vamos atrás, né, Ariane? E a Ariane foi fazer a investigação de como poderia ser feito isso, como que a gente poderia montar, porque nós no hospital a gente não tinha, não sabia nem como fazer, como era o protocolo, enfim. Então, o que é a crioterapia, né? Nada mais é que tu fazer o resfriamento capilar através de toucas de silicone que tu utiliza durante o tratamento da quimioterapia. E tem um preparo, tu tem que fazer a crioterapia antes de aplicar a quimio, durante a quimio e após um período após a quimio. E tem alguns cuidados que tu tem que ter também no pós, né, dias depois da quimio, tu também tem que manter alguns cuidados com o cabelo. E falando assim, parece ser super fácil, né, coloca uma touca resfriada e dá tudo certo, né, e não é tão simples assim, mas que melhora muito, realmente a gente tem um resultado bem expressante aí, né, tem alguns protocolos que tu chega a preservar 90%, 95% do cabelo, e aí existe sim a técnica para fazer isso, né, no primeiro momento a gente não tinha a máquina de resfriamento, que hoje existe, então tu consegue fazer a aplicação de uma forma super segura, é bem tranquilo, sem ter o risco de fazer a queimadura do couro cabeludo, porque a gente faz uma temperatura, né, bem baixa, né, nos aparelhos que tem, tu chega a menos 4 graus e tu mantém essa temperatura constante, né, no couro cabeludo, então tu consegue resfriar realmente o cabelo, e o que faz? Faz vasoconstrição dos vasos sanguíneos, né, no couro cabeludo, e isso faz com que diminua a ação do quimioterápico naquele local, então tu consegue preservar o cabelo. É claro que hoje, nas instituições privadas, existe um custo para fazer a crioterapia capilar, mas a própria Cristina Rosolin doou a máquina de fazer a crioterapia para a Santa Casa. Eu fiquei super feliz quando eu vi essa reportagem. Então, está chegando nas outras áreas, né, na rede pública, onde tu pode estar proporcionando isso para os pacientes. Isso é muito legal. Olha, gente, só notícias maravilhosas, né? E a gente se empolga aqui ouvindo e também falando, né? Mas o nosso programa já está chegando ao final, né? Infelizmente. E a enfermeira Tatiana falou que ela é representante também das toalhas higienizadoras PED, né? Então, como nós temos o apoio, né, desta empresa que valoriza a saúde, que busca a qualidade de vida, né? Eu vou pedir aí para a Tatiana deixar o seu recadinho aí, não é, Tatiana? E o nosso agradecimento a eles.
As toalhas PED são toalhas higienizadoras, então a ideia então é um novo sistema de banho no paciente, né, um sistema novo, onde a gente consegue dar banho no paciente com 400 ml de água, né? Nós temos, as toalhas são à base de clorexidina, ou a outra, que é a Plus, né, que a gente tem, que é a base de aloe vera, camomila, elas ensaboam, né, sem que encharque o leito do paciente. A gente consegue dar banho no paciente, né? A gente leva hoje de 20 a 30 minutos, né? Então, até mais, para dar um banho no paciente. Com as toalhas higienizadoras, a gente consegue reduzir isso até 10 minutos. Eu fiz um teste esses dias em Sapiranga e nós conseguimos dar um banho em menos de 10 minutos numa paciente, né? Então, a gente não precisa enxaguar, somente passar as toalhas, né? Elas ensaboam, hidratam ao mesmo tempo a pele. Então, a gente reduz o tempo do nosso técnico, né? Naquela questão do enxágue, do ainda passar o hidratante, né? As toalhas, elas nos proporcionam tudo isso junto e dão um banho no paciente. Não é lenço umedecido, né? É uma toalha que, quando a gente umedece ela na água, né? Tu pode usar um borrifador ou mergulhar ela na água, faz a fricção, ela te proporciona sabão mesmo. Ela ensaboa, elas dão espuma. Eu vou levar, Poliana, para te ver na nossa reunião, vou levar para tu ver, para tu conhecer, porque a gente fala, né? E a pessoa fica olhando como que vai, né? Então, tu consegue dar um banho. Não é higienizar, é banho mesmo, né, com sabão, só que a diferença é que com a toalha a gente não precisa enxaguar o paciente, né? Então, a espuma, quando ela sobe, ela leva, né? Então, a sujidade, quando tu remove com a toalha, ela sai e banha o paciente, né? Então, deixa o paciente limpo. E as toalhas, com a hidratação que ela tem com produto hidratante, ela, ao mesmo tempo, hidrata o paciente. Não fica branca a pele, né? O paciente não fica com aquela sensação da pele seca, né? Como se a gente tomasse banho e não ensaboasse e não enxaguasse, né? A gente fica com a pele dura, né? Não, então ela não tem, o paciente não fica com essa sensação, a pele não fica branca, né? A pele fica macia, fica hidratada e fica limpa, né? É um novo sistema de banho, né? Então, qual é a ideia, né? A vantagem, né? É uma redução de várias coisas, né? De tempo, de custo, né? Então, e ao mesmo tempo a gente consegue manter a nossa assistência, né? Que é a questão do banho, banhar o nosso paciente. Não é somente higienizar, né? É realmente dar o banho, não perder o foco que a gente tem, né? Da questão de dar o banho do paciente, que é o sabão e água, né? Só que de uma forma diferente, né? Mais rápida e ao mesmo tempo eficaz. E mais ergonômica também, não é? Mais econômica também. Bem, gente, econômica, ergonômica, né? Eficaz. Bom, então, infelizmente, nosso programa já, né? Tá aí. Isso aí. Mas eu recomendo sim, né? Desde os cuidados preventivos até os paliativos em oncologia, né? Eu vivenciei isso de perto, né? As toalhas PED realmente foram sensacionais, assim, né? Ajudaram muito. Então, gurias, obrigada, e eu espero revê-las em breve aí, trazendo mais novidades, mais assuntos aí que vocês possam estar trazendo aos nossos telespectadores, e todas essas informações que eu tenho certeza que, olha, a entrevista de hoje foi importantíssima para todos. Muito obrigada e até breve. Um grande beijo a vocês. Vermelho.